Existe um tipo de momento que ninguém planeja viver. Não é apenas um problema isolado, nem uma dificuldade passageira. É quando várias coisas começam a sair do lugar ao mesmo tempo. Quando o que parecia certo se torna incerto. E quando o coração já não encontra mais a mesma paz de antes. Você tenta continuar, tenta manter a rotina, tenta agir como se estivesse tudo sob controle. Mas por dentro, algo mudou. Existe um peso que você não sabe explicar. Uma inquietação que não se resolve com distração. Uma sensação de que você precisa de direção, mas não sabe onde encontrar. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas se perdem. Porque começam a buscar respostas em todos os lugares, menos onde realmente poderiam encontrar aquilo que transforma de verdade. Talvez você já tenha tentado resolver tudo sozinho. Já tenha pensado demais, analisado demais, buscado entender cada detalhe do que está acontecendo. E mesmo assim, algo ainda não se encaixou dentro de você. Porque existe uma diferença entre encontrar uma resposta e encontrar uma verdade que muda o seu interior. E é aqui que algo poderoso começa a se revelar. A Bíblia não é apenas um conjunto de histórias antigas. Ela carrega palavras que atravessam o tempo e alcançam exatamente o momento que você está vivendo agora. Palavras que não apenas informam, mas transformam. Palavras que não apenas explicam, mas reposicionam o seu coração. Mas existe algo que poucas pessoas percebem. Nem sempre é a quantidade de versículos que muda a vida de alguém. Às vezes, é uma única passagem, entendida da forma certa. Uma palavra que entra no lugar certo. Uma verdade que confronta, mas também cura. Uma direção que não depende das circunstâncias mudarem primeiro, mas começa a mudar você por dentro. E talvez seja exatamente isso que você precisa hoje. Não mais informações. Não mais tentativas de resolver tudo sozinho, mas uma revelação, uma palavra que faça sentido no meio do que você está vivendo, uma verdade que traga clareza onde existe confusão, uma direção que traga paz mesmo antes das respostas aparecerem. Porque quando uma passagem bíblica é realmente compreendida, algo começa a acontecer. A forma como você pensa muda. A forma como você reage muda. A forma como você enxerga os problemas muda. E, sem perceber, a sua vida começa a seguir um caminho diferente. Mas existe uma pergunta que precisa ser feita com sinceridade. Você está disposto a ouvir algo que pode mudar a forma como você vê tudo? Porque a passagem que você está prestes a entender não é apenas mais um versículo. Ela é um convite para enxergar além do que você está vendo agora. Um convite para confiar além do que você está sentindo. Um convite para viver de uma forma que talvez você ainda não experimentou. E quando você entende isso, algo dentro de você começa a se reposicionar. Mas antes de revelar essa passagem, existe algo que você precisa entender. Porque o problema não está apenas no que você está vivendo. Está na forma como você tem interpretado tudo isso. Quando a interpretação errada mantém você preso. Existe algo que pode estar influenciando a sua vida neste exato momento sem que você perceba. Não é apenas o que você está vivendo, mas a forma como você está interpretando tudo isso. Porque duas pessoas podem passar pela mesma situação e reagir de maneiras completamente diferentes. Uma se fortalece, amadurece, cresce. A outra se perde, se desgasta, se enfraquece por dentro. A diferença não está apenas na circunstância, está na interpretação. E aqui está o ponto que precisa ser confrontado. Muitas vezes, o que está prendendo você não é o problema em si, é a maneira como você tem enxergado o problema. Quando algo dá errado, a mente começa a construir pensamentos automáticos.
Você começa a imaginar que tudo está perdido, que nada vai dar certo, que você não vai conseguir sair dessa situação. E sem perceber, esses pensamentos vão criando uma narrativa interna que afeta suas emoções, suas decisões e até sua fé. Você começa a se sentir mais pesado, começa a duvidar mais, começa a perder a clareza. E o mais perigoso é que tudo isso parece verdadeiro, mas nem tudo o que parece verdade é de fato verdade. É exatamente aqui que entra o poder de uma passagem bíblica, porque a palavra de Deus não apenas consola, ela confronta aquilo que está desalinhado dentro de você. Ela expõe pensamentos que parecem corretos, mas que na verdade estão distorcendo a realidade. E talvez seja isso que você ainda não percebeu. Você pode estar olhando para a sua vida através de uma lente distorcida, uma lente formada por medo, por experiências passadas, por frustrações que ainda não foram resolvidas. E quando você enxerga a vida através dessa lente, tudo parece mais pesado do que realmente é. Situações pequenas se tornam grandes. Problemas temporários parecem definitivos. Dificuldades comuns começam a ser interpretadas como sinais de que tudo está dando errado. Mas a verdade é que a forma como você interpreta determina a forma como você vive. E se a sua interpretação estiver errada, você pode estar reagindo de maneira errada, mesmo diante de algo que poderia ser enfrentado com mais clareza. A Bíblia mostra isso de forma profunda. Em Romanos 12:2, existe uma direção clara sobre a renovação da mente. Isso revela que a transformação da vida começa na forma como você pensa. Porque antes de mudar o que está ao seu redor, Deus começa mudando o que está dentro de você. E talvez seja exatamente isso que precisa acontecer agora. Antes de tentar resolver tudo, você precisa ajustar a forma como você está enxergando. Porque enquanto a sua interpretação estiver desalinhada, qualquer decisão que você tomar será influenciada por essa distorção. Mas quando a sua mente começa a se alinhar com a verdade, algo muda. A confusão começa a diminuir. A clareza começa a surgir. E aquilo que parecia impossível começa a ser visto de uma forma diferente. E é exatamente nesse ponto que a passagem bíblica que você está prestes a entender começa a fazer sentido. Porque ela não foi escrita apenas para ser lida. Ela foi escrita para corrigir a forma como você enxerga. E quando isso acontece, a sua vida começa a mudar de dentro para fora. Mas existe algo ainda mais profundo que você precisa entender. Porque não basta apenas reconhecer que a interpretação está errada. Existe uma verdade específica que precisa ocupar esse lugar. E é exatamente isso que será revelado agora. A verdade que reposiciona o seu coração. Existe uma diferença muito grande entre saber um versículo e entender uma verdade. Você pode já ter ouvido muitas palavras da Bíblia ao longo da sua vida. Pode até lembrar de algumas delas, mas ainda assim não ter experimentado a transformação que elas carregam. Porque a transformação não acontece quando você apenas escuta. Ela acontece quando você compreende de forma profunda. E é exatamente aqui que essa passagem começa a ganhar força. Em Filipenses 4, 6 e 7, existe uma direção que confronta diretamente a forma como você tem reagido às situações. O texto revela que você não deve viver dominado pela ansiedade, mas que deve apresentar tudo a Deus, com oração, súplica e gratidão. E então algo poderoso é liberado. Uma paz que não depende da lógica, que não depende das circunstâncias e que guarda o seu coração e a sua mente. Mas o que isso realmente significa na prática?
Significa que a resposta para aquilo que você está sentindo não começa fora, ela começa dentro. Você não precisa esperar que tudo se resolva para ter paz. Você pode experimentar paz antes mesmo da solução aparecer. E isso quebra completamente a lógica natural, porque normalmente você acredita que só vai ficar bem quando tudo estiver resolvido. Você acha que a paz depende da resposta, depende da mudança, depende do cenário melhorar. Mas essa passagem revela algo diferente. A paz não é resultado da solução. Ela é resultado da confiança. Quando você decide levar aquilo que está te preocupando para Deus de forma sincera, algo começa a mudar dentro de você. Não é mágica, é um reposicionamento. Você sai do lugar de quem tenta controlar tudo e entra no lugar de quem confia. E essa mudança de posição altera tudo. A mente desacelera. O coração começa a se estabilizar e aquela pressão constante perde força. Mas existe algo importante que você precisa perceber. Essa passagem não está dizendo que você nunca vai sentir preocupação. Ela está mostrando o que você deve fazer quando a preocupação surgir. Você não ignora. Você não tenta esconder. Você não carrega sozinho. Você entrega. E isso é mais profundo do que parece. Porque entregar não é apenas falar. É realmente soltar o controle. É parar de tentar resolver tudo na sua própria força e permitir que Deus assuma aquilo que você não consegue carregar. E talvez esse seja o ponto que mais desafia você. Você quer confiar, mas ainda quer controlar. Você quer ter paz, mas ainda quer entender tudo. Mas essa passagem está te chamando para algo diferente. Ela está te chamando para confiar antes de entender. E quando você começa a viver isso, algo poderoso acontece. A paz deixa de ser algo distante e começa a se tornar uma realidade dentro de você. E essa paz faz algo que nenhuma solução externa consegue fazer. Ela guarda o seu coração. Ela protege a sua mente. Ela impede que você seja dominado pelo que está acontecendo ao seu redor. E é exatamente isso que começa a transformar a sua vida. Porque quando a sua mente está protegida, suas decisões mudam. Quando o seu coração está em paz, suas reações mudam. E sem perceber, você começa a viver de uma forma diferente. Mas existe algo que ainda precisa ser entendido. Porque conhecer essa verdade é poderoso, mas aplicar essa verdade no dia a dia é o que realmente transforma. Como aplicar essa verdade no seu dia a dia? Existe um ponto em que muitas pessoas param. Elas entendem a verdade, se emocionam com o que ouviram, concordam com o que a Bíblia diz, mas continuam vivendo da mesma forma. E isso acontece por um motivo simples. Elas não transformam a verdade em prática, porque a transformação real não acontece apenas quando você entende algo. Ela acontece quando você começa a viver aquilo de forma intencional, no meio da sua rotina, nas situações reais que você enfrenta todos os dias. E é exatamente aqui que essa passagem precisa sair da teoria e entrar na sua vida. Porque não adianta você saber que deve entregar suas preocupações a Deus, se no momento em que a ansiedade aparece, você volta a carregar tudo sozinho. Não adianta reconhecer que existe uma paz disponível se você continua alimentando pensamentos que te afastam dessa paz. Aplicar essa verdade começa com algo muito prático. Perceber o momento em que a sua mente começa a se encher de preocupação. É nesse instante que a decisão acontece. Ou você entra no ciclo automático de ansiedade, alimentando pensamentos, imaginando cenários negativos e tentando controlar tudo. Ou você interrompe esse processo e decide fazer o que a palavra orienta: levar aquilo para Deus. Não de forma mecânica, não como uma repetição, mas de forma real.
Você fala o que está sentindo. Você apresenta o que está te preocupando. Você reconhece que não tem controle sobre tudo. E você decide confiar. Esse é o ponto de virada. Porque nesse momento, você deixa de ser alguém que reage apenas às circunstâncias e se torna alguém que responde com base na verdade. Mas existe um detalhe que muda tudo: a gratidão. Essa passagem não fala apenas de oração. Ela fala de apresentar tudo com gratidão. E isso parece estranho quando você está vivendo algo difícil. Como ser grato em meio a um problema? Mas a gratidão aqui não é sobre ignorar a dificuldade. É sobre reconhecer que Deus continua sendo Deus, mesmo enquanto você atravessa o processo. É sobre lembrar que Ele continua presente, continua fiel e continua no controle, mesmo quando você não entende tudo. E quando você ativa essa postura, algo poderoso acontece. A sua mente começa a sair do foco no problema e começa a se alinhar com a presença de Deus. E isso muda o seu estado interior. A ansiedade começa a perder força, a pressão diminui e a paz começa a ocupar espaço. Mas isso não acontece uma vez só. Isso é um processo. É uma decisão que você toma repetidamente. Toda vez que a preocupação tenta voltar, você escolhe novamente confiar. Toda vez que a ansiedade tenta dominar, você decide novamente entregar. E aos poucos, isso vai se tornando um padrão. Você começa a perceber que já não reage da mesma forma. Aquilo que antes te dominava já não tem o mesmo poder. E sem perceber, você está sendo transformado, porque a prática constante da verdade muda a forma como você pensa, sente e age. E existe algo importante que você precisa guardar. A paz não é algo que você sente apenas quando tudo está bem. Ela é algo que você aprende a viver, mesmo quando tudo ainda não mudou. E quando você começa a viver assim, algo dentro de você se fortalece. Mas existe um último ponto que precisa ser entendido. Porque quando essa verdade se estabelece dentro de você, ela não apenas muda momentos específicos, ela começa a redefinir a sua vida inteira. Quando uma palavra muda tudo. Existe um momento em que você percebe que algo mudou dentro de você. Não é necessariamente porque as circunstâncias ao seu redor se transformaram de imediato, mas porque a forma como você está lidando com tudo já não é a mesma. Aquilo que antes gerava ansiedade, agora encontra espaço para a paz. Aquilo que antes trazia confusão começa a dar lugar à clareza. E aquela sensação constante de peso começa a perder força. E tudo isso não aconteceu porque você resolveu todos os problemas. Aconteceu porque uma verdade encontrou lugar dentro de você. É exatamente isso que uma passagem bíblica pode fazer quando é compreendida de forma profunda. Ela não apenas informa, ela reposiciona. Ela ajusta aquilo que estava desalinhado. Ela transforma a maneira como você enxerga a vida. E quando a forma de enxergar muda, a forma de viver também muda. Você começa a perceber que não precisa mais carregar tudo sozinho, que não precisa mais viver tentando controlar cada detalhe, que não precisa mais depender das circunstâncias para ter paz, porque existe algo maior sustentando você. A presença de Deus começa a deixar de ser apenas um conceito e passa a se tornar uma realidade prática, uma base firme que não depende do que está acontecendo ao seu redor. E isso traz uma segurança diferente. Não é a segurança de quem tem todas as respostas. É a segurança de quem sabe em quem está confiando. E talvez seja exatamente isso que estava faltando. Você não precisava de mais informações. Você precisava de uma revelação. Uma palavra que atravessasse o seu entendimento
e alcançasse o seu coração. E agora que você entendeu isso, existe uma decisão que precisa ser tomada. Você vai continuar vivendo da mesma forma, reagindo às situações como sempre reagiu, carregando o peso sozinho e tentando resolver tudo na sua própria força? Ou você vai permitir que essa verdade comece a fazer parte da sua vida? Porque entender é apenas o começo. A transformação acontece quando você decide viver aquilo que entendeu. E talvez hoje seja o dia de começar diferente. O dia de parar, respirar, entregar aquilo que está te preocupando e confiar de verdade. Porque quando você faz isso, algo muda. E essa mudança não começa fora. Ela começa dentro. E quando começa dentro, não existe circunstância que consiga impedir o que Deus pode fazer, através de uma vida alinhada com a verdade. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: essa verdade mudou minha forma de pensar. E comece hoje a viver aquilo que pode transformar a sua vida.